Bom, as pessoas parecem que estão voltando aos poucos, está dando nosso horário. Eu vou falar brevemente aqui, vou deixar a introdução com vocês, mas então, boa tarde, pessoal. Agora a gente tem a nossa sessão sobre o Observatório Covid-19, uma iniciativa aí de pesquisadores do Brasil todo para estudar, entender melhor a Covid-19. E aqui hoje a gente tem com a gente o professor Roberto Krenkel, os pesquisadores de pós-graduação, Caroline Franco, o Vitor Sudibrac, o Rafael está presente, vai entrar em algum momento, e tem a Tatiane, que é do grupo de ecologia da USP. Eles vão se introduzindo conforme eles forem falando. Eu gostaria de passar a palavra para o Roberto Krenkel, para ele poder introduzir o grupo melhor. Bom, boa tarde, muito obrigado pela assistência. Prazer estar aqui. Eu vou contar rapidamente um pouco da história desse observatório e mais ou menos dizer em poucas palavras, em linhas gerais, o que a gente faz. Certo? O observatório veio basicamente bem no começo da epidemia, lá pelos, se não me engano, os primeiros e-mails entre as pessoas foram no dia 14, talvez 13, não sei, 13 ou 14 de março, né, quando começou a ter realmente um maior número de casos aqui em São Paulo. Né, e eram uns e-mails trocados inicialmente entre três pessoas, que era eu, o meu colega do Instituto de Biociências da USP, o Paulo Inácio Prado, e um ex-aluno de FT, que agora é professor da UFABC, que é o Renato Coutinho. Tá? Começando a trocar ideias, aí ele falou assim, vamos fazer um site para mostrar mais ou menos o que está acontecendo e tudo mais. Naquela época, a gente não tinha nem modelo, não tinha modelo matemático, não tinha quase nada, mas a gente tinha uns bons feeds, porque, enfim, o pessoal da ecologia lá da UFRGS é muito bom de citar qualquer coisa, muito mais que qualquer físico, e que davam mais ou menos qual é a velocidade de expansão da epidemia, né? Tal do R, que muita gente hoje ouve falar. A gente podia calcular isso e tudo mais, a gente colocou isso no ar alguns dias depois, certo? Na versão ainda bem canhestra do negócio, mas aí logo depois já começaram a se juntar outras pessoas, inicialmente a Caroline, rapidamente, 1 ou 2 dias depois estava junto com a gente, e aí foi gerando interesse, boa parte do grupo que trabalha comigo aqui e fora daqui, é, é, começou a trabalhar junto, pessoas também, ecólogos lá do Departamento de Ecologia, e foi juntando gente e, de repente, surgiu uma coisa que a gente precisa dar um nome para esse negócio e a gente deu o nome de observatório. Tá? Isso rapidamente atraiu muita atenção. Nos primeiros dias, tá? Basicamente, a gente lançou o negócio e tinha basicamente o Fantástico ligando para a gente. Tá? Por quê? Porque todo mundo queria, na época, saber o que era um crescimento exponencial. O que é o tal do crescimento exponencial, não sei o quê, e foi se criando um negócio, precisa fechar ou não, né? Acabou levando que eu, a Caroline e o Renato Coutinho acabamos escrevendo um artigo para a seção Tendências de Debates da Folha, e por aí vai. E gerou um grande burburinho. Né? Bom, a história se prolonga e os fatos mais relevantes, né? Quer dizer, aí a gente começou a pensar, vamos fazer modelos matemáticos para a epidemia. Tá? Aí as coisas começaram absolutamente por um acaso. No começo de março, a gente tinha promovido aqui um congresso de 3 dias, um workshop de 3 dias, sobre modelagem de epidemias, e estavam pessoas que estavam, obviamente, interessadas já em Covid e tudo mais, e as pessoas certas. Né? Realmente foi um congresso que calhou muito bem. E a gente sabia mais ou menos qual que é o padrão de modelo que você faz para que ele seja, de fato, usado a ser levado em conta por pessoas que tomam decisões em esferas públicas. Certo? Também calhou que, nesse momento, a Caroline viajou para a África do Sul por um intercâmbio
que era um projeto sobre malária, na realidade, mas que acabou virando tudo Covid, e isso entrou, então, também, essa coisa de modelagem, dentro de uma grande roda baseada num modelo que é desenvolvido por um grupo de Oxford, do qual a gente participa e a gente adapta o modelo para uma série de coisas aqui no Brasil. Bom, com isso a coisa foi andando e aí, bom, tudo muito bem. Aí a gente começou a ver como é que é o mundo dos dados da epidemiologia de uma forma mais clara. Porque a gente tem, né, os projetos de mestrandos, doutorandos, no grupo trabalhando com modelagem epidemiológica, mas nunca é uma epidemia que está acontecendo naquele momento. Modelagem, por exemplo, malária. Você não está querendo saber o que aconteceu com malária, no caso, no mês passado. Certo? Você olha nos anos passados e começa a fazer perguntas sobre, por exemplo, influência do clima, influência de qualquer coisa, sobre por que tem mais malária uma época ou outra, etc. E tal. Então era uma nova coisa, certo? Então a gente teve que se acostumar com os bancos de dados e tudo mais. Isso colocou a gente em contato com gente que faz efetivamente, que tem carteirinha de epidemiologista, vamos dizer assim. A pessoa é formado em alguma formação, mestrado, doutorado, sei lá, em epidemiologia, e isso foi muito importante para nós. Foi extremamente importante para a gente saber que bases de dados a gente deveria usar, porque a gente tem um modelo, a gente tem que fitar o modelo, mas vai fitar como o modelo, certo? Que modelo é fitado com o quê, tá certo? Então, a gente descobriu que, enfim, deveríamos usar dados, uma certa base de dados, que talvez alguém vá depois escrever aqui, tá certo? Qual que é a base de dados que deveríamos usar? É a base de dados de casos graves apenas, que é mais confiável e que é boa se fazer fitting, além do número de óbitos. Né? E, bom, disso surgiu, então, esse projeto de modelagem, né, da epidemia. Concomitante a isso, a gente começou a trabalhar com uma questão de análise de dados, que é uma coisa que a gente logo percebeu, em uma semana a gente percebeu que temos um problema. Temos um problema que as bases de dados não são atualizadas. Né? Certo? Elas demoram semanas para ser atualizadas. Certo? Elas vão sendo... A notificação dos casos vai acontecendo pouco a pouco. E aí você diz, mas o que eu vou fazer então? Cara? Eu não sei qual é o número de casos que tem agora, nem sei quanto tem uma semana atrás, só sei um mês atrás. E o que eu faço? Certo? Bom, então existem métodos estatísticos bastante sofisticados para isso, chama nowcasting, que dado uma distribuição de atrasos típicos de notificação, você tem uma coisa chamada atraso de notificação, o sujeito vai lá, no hospital internado no dia X, mas no dia X mais alguma coisa é que ele é notificado, certo? Ou é notificado sintoma, a data dos primeiros sintomas, certo? É notificado muito depois desses sintomas. Então, bom, tem o tal do atraso de notificação, a gente tem uma ideia de qual que é a distribuição de atrasos de notificação, e isso permite a gente tentar fazer uma coisa chamada nowcasting, que é uma brincadeira com a palavra forecasting, que é previsão, mas o nowcasting é prever hoje, certo? E a gente usa isso, e é um dos dois grupos no Brasil que realmente faz isso, digamos, no estado da arte. O outro é a Fiocruz, do Rio de Janeiro, que também faz isso um pouco diferente da gente, com a mesma base de dados, que é essa de casos graves. Né? Então, com isso surgiu o observatório, ele foi crescendo, hoje, né? E o número é flutuante, certo? Já passaram mais de 60, 70 pessoas pelo observatório, mas não é que tem 70 pessoas ativas, pessoas que começam, depois vão fazer outra coisa, tem que voltar para a vida normal também, mas tem muita gente agora das secretarias municipais, tem gente de várias áreas, tem médicos, tem biólogos, físicos, matemáticos, sei lá, enfim, epidemiologistas de estrito senso, economistas pessoas de ciências sociais, enfim, que discutem amplos aspectos do que é a Covid-19 no Brasil. E a gente tem um site onde a gente põe as nossas análises,
né? Esse site é esse site que eu vou compartilhar rapidamente aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia. É esse aqui, né? Esse é o site, vocês podem ver aqui o título aqui em cima, né? A gente pode olhar, a gente faz análise para todos os estados do Brasil, é atualizado uma vez por semana. Municípios, você tem São Paulo e um monte de municípios que a gente faz análise. Departamentos regionais de saúde do estado de São Paulo, que são acho que 18, 17, 18. E por aí vai. E você tem curvas epidêmicas, né? Número de novos casos por dia. Por exemplo, isso aqui é a cidade de São Paulo, tanto para casos de Covid confirmados, graves, internados, e o número de uma outra coisa que chama-se síndrome respiratória aguda grave, que em geral é Covid, certo? Mas ela é mais rápida na atualização porque ela não precisa da confirmação, e que demora tempo e acaba atrasando ainda mais a notificação dos casos de Covid-19. Bom, muito bem. Então, esse é um site que vocês podem zanzar através dele, tem um monte de informações, tem análises e tudo mais. Muito bem, deixa eu descompartilhar isso aqui. Então, okay. Bom, as linhas que a gente tem, basicamente, de pesquisa, são pesquisas, a gente tem modelagem, modelos matemáticos que tentam não prever, mas criar cenários futuras se algum tipo de intervenção for feita. Né? Atualmente, a gente está trabalhando com cenários de reabertura de escolas, a gente tem um projeto para trabalhar com cenários de vacinação no Brasil. Então, essa parte de modelagem, que é mais matemática, tem uma parte mais estatística, que é levada mais adiante pelo meu colega Paulo Inácio Prado e um monte de gente. Aqui tem a Tatiana, por exemplo, e outros que trabalham, o Rafael, que trabalham numa modelagem estatística, que é esse tal de nowcasting e o cálculo do tal do número de reprodução efetivo, o tal do R efetivo, que muita gente já deve ter visto em algum lugar aí, porque, sei lá, até na Globo passa R efetivo. Então, bom. Muito bem. Então, essas são mais ou menos as grandes linhas, tem discussões sobre outros temas também, e, enfim, a gente tem também um seminário semanal, no sábado à tarde, na época de pandemia, os dias são meio esquisitos mesmo. E é isso mais ou menos que a gente faz, certo? Então, para finalizar, vocês podiam se perguntar, tá, isso influi em alguma coisa ou não? E essa é uma pergunta muito difícil, certo? A gente tem muita relação com a mídia, certo? A mídia gosta da gente, aparentemente, vem perguntar um monte de coisa, muitas vezes coisas que não tem nada a ver com o que a gente faz, a gente tem que saber quando deve abrir o bico ou não. Então, bom, nesse sentido tem algum tipo de influência. A gente trabalhou na época com a Secretaria Municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo, de saúde, Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, depois houve um rompimento, porque quando seus modelos e suas análises não dão o que o secretário acha que deve dar, ele corta os laços com você, certo? Também trabalhamos com a Secretaria Estadual de Saúde, mas ainda não com o Comitê de Enfrentamento da Covid do Estado de São Paulo, que é liderado basicamente pela Secretária de Desenvolvimento Econômico. Vocês vejam como as coisas são feias, assim, né? Meio diferentes e tal, mas você não fala com eles, você fala com intermediários que são grandes companhias como fala isso, de consultorias internacionais, de gestão de crise e tudo mais. Não sabem nada de epidemia, já são muito ignorantes. Mas, enfim, é assim que o governo do Estado de São Paulo
mais ou menos faz as coisas, mas a gente também tem umas colaborações muito frutíferas com Florianópolis, com a própria Secretaria Municipal de Saúde, com Florianópolis, com Campinas, com Diadema, e, enfim, talvez esteja me esquecendo de alguns outros estados, cidades, mas com algumas secretarias que realmente colaboram fortemente com a gente, e a gente também aprende muito com eles. Bom, então acho que, enfim, feita essa apresentação do que é o observatório, depois as perguntas, posso responder qualquer outra curiosidade a respeito do observatório em si. Então, vou deixar agora a palavra para meus companheiros pesquisadores que estão listados aí no programa. Então, muito obrigado. Não sei quem é a próxima pessoa, mas deixa eu falar. Não, o professor sou eu. Então, a ideia que a gente fez é que agora alguns membros do observatório vão fazer umas pequenas apresentações, 15 minutos, sobre modos que a gente pode colaborar com a discussão. Então, deixa eu ver, eu vou começar compartilhando minha tela. Eu acho que todo mundo consegue ver. Mas o que eu vou falar para vocês, então, foi a primeira coisa que o Crankle falou que a gente fez, que foi o tempo de duplicação e as projeções de curto prazo, né, que a gente conseguia prever, né, predizer quantos casos, em média, a gente teria até 5 dias à frente. Então, tentar entender como é que a gente faz isso. Então, para começar, vamos pensar num modelo bem simplório de pandemia e pensar que a taxa em que o número de pessoas infectadas cresce, ele tem que ser proporcional, no começo da pandemia, ao número de pessoas que já estão infectadas, né? Então, esse termo aqui. Então, no início da pandemia, né, aqui eu tenho uma taxa de contato. Então, no início da pandemia, a gente assume que ainda não se tomou nenhuma medida, né? Essa taxa de contato é uma taxa natural de contato. E a gente tem aqui o número de pessoas que são suscetíveis a se contaminar. E isso está multiplicando o número de infectados. E no começo da pandemia, né, a característica é que eu não estou tomando nenhuma medida de mitigação, então esse beta é um beta constante. E eu também não estou diminuindo o número de suscetíveis, porque a população total é muito, muito, muito maior do que o número de infectados que eu tenho no comecinho da epidemia. Então, esse S aqui, ele, na verdade, é um valor constante, é um S0. Né? Então, sei lá, pensar em São Paulo, 40 milhões de pessoas, e você tem, sei lá, 2.000, 3.000 infectados. Então, esse S não é muito fortemente alterado, né? Então, se eu penso isso, a solução dessa equação aqui é uma solução exponencial, né? A taxa de crescimento do número de infectados é proporcional ao número de infectados. Então, é isso que a gente observa na primeira fase da pandemia, né? Esse comecinho aqui, eu vou ter um crescimento exponencial. Então, daqui a pouco, o número de infectados começa a subir, eu começo a tomar medidas de mitigação, então esse beta vai diminuir, então o número de pessoas suscetíveis a pegar a doença vai diminuir. Então, eu chego num estado de saturação e depois tem o decaimento. Então, são as 3 fases da curva epidêmica. Muito bem. Então, quando a gente estava aqui no comecinho da pandemia, a gente estava interessado nessa primeira parte aqui, que é chamada fase exponencial da epidemia, no começo dela. E o que caracteriza essa fase exponencial? É a velocidade em que esse número de infectados, de pessoas adoecidas, cresce, né? E eu posso pensar nisso, por exemplo, se eu faço um gráfico log linear, então aqui o número de casos está em escala logarítmica, né? Então, cada vez que eu tenho pontos equidistantes, eles são múltiplos de 10. E aqui o tempo está passando linearmente. Então, aqui as datas estão lineares. Então, se eu penso nesse gráfico, uma curva exponencial é uma reta, e eu posso ver que diferentes inclinações dessas retas me dão diferentes dias para que o número de pessoas infectadas dobre, né? Esse número de pessoas infectadas dobrar, que é o chamado tempo de duplicação, é uma escolha arbitrária, né? A gente trabalha com o número
o número de dias, o período de tempo para dobrar. É mais ou menos um análogo, por exemplo, ao tempo de meia-vida do decaimento exponencial, né? Então, no decaimento, como os números estão diminuindo, eu tomo como um parâmetro característico o tempo que demora para metade, para chegar na metade dos átomos ou do que eu estou contando, né? E aqui, então, eu tomo o tempo necessário para dobrar. Então, esse é o chamado tempo de duplicação. Então, visualmente, está relacionado, então, com a derivada desse gráfico, né? Eu faço um ajuste de uma curva exponencial e a inclinação dela está relacionada com quanto tempo demora para duplicar. Então, aqui eu trouxe o exemplo do Brasil, que eu tenho esse comportamento, e aqui no lado tem um exemplo para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Então dá para ver que esse comecinho exponencial, né, esse comecinho que vem numa linha reta nesse gráfico log linear, é bem visível nos casos. Muito bem. Agora, como é que a gente pode calcular essa fase exponencial, né? Como é que a gente pode deixar isso de um jeito mais refinado, ver isso com outros olhos? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é que a gente precisa ajustar uma reta nesses dados, né? No gráfico log linear, a gente vai querer ajustar uma reta. Então, vamos lá. Geralmente, quando a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai ajustar uma reta é usar um método que é o dos mínimos quadrados, né? Então, nos mínimos quadrados, a gente chama, né, de resíduo a distância entre cada ponto e uma reta que aproxima eles. Então, aqui, né, esse aqui é a função de resíduo. Então, eu tenho cada ponto que está em azul, que é esses pontinhos aqui. Então, o YI e o XI, né, são os valores dessas coordenadas. E aqui em vermelho é a reta que eu estou ajustando, que tem dois parâmetros, né? Tem uma altura, um intercept, e tem um coeficiente angular. E eu tento achar qual é o A e qual é o B, né? Quais são esses dois parâmetros que ajustam essa curva, que minimizam essa função de resíduo aqui. Certo? O que talvez seja novidade é que, na verdade, essa cara da função resíduo, ela vem de uma presunção estatística, né? de um assumption estatístico anterior a isso, que é o fato de que eu vou assumir que para cada ponto, a distância do ponto até esse valor esperado, que é o que é dado pela reta, então essa distância ela tem um comportamento gaussiano. Então, isso quer dizer que a soma de todos os efeitos que contribuem para ter um erro de medida, né, no final, eles se distribuem normalmente, certo? Então, eu posso ver esse mesmo resíduo aqui, eu posso entender ele como, né, eu tenho para cada valor de x, né, eu tenho uma curva normal, né, eu tenho uma curva gaussiana centrada no valor dessa reta, né, com um desvio padrão característico, e que cada ponto é um sampling dessa curva estatística, dessa gaussiana. E daí o que eu vou tentar procurar, eu vou tentar procurar qual é a curva vermelha, né, que seja mais provável de ser os valores esperados para esses dados que eu estou observando. Mas, em geral, essas duas coisas são iguais. Só que eu pensar desse jeito aqui, que é o chamado modelo linear, ele permite que eu faça uma generalização para o caso em que eu tenho contagem de infectados. Porque quando eu tenho contagem de infectados, eu tenho duas características importantes. A primeira é que o erro é assimétrico. Isso significa dizer que é mais fácil eu subestimar do que eu sobreestimar. E a segunda característica é que quanto maior o número de pessoas que estão infectadas, maior é a variância na contagem desses dados. Então, por exemplo, aqui eu trouxe uma curva gaussiana. Então, a curva gaussiana dá para ver que ela é simétrica aqui em relação à média dela, né? Então, se a média é 1, eu medir 1,5 ou eu medir 0,5, é equiprovável, né? Eu estou nos dois lados da curva, é igual. Agora, a gente vai estar interessado, então, em trabalhar com outro tipo de curva de distribuição de erros, que é característico de processos de contagem, que é uma distribuição poissoniana, né? Então, aqui dá para ver que ela não é equiprovável em relação ao centro, né?
Então, por exemplo, aqui, se o valor verdadeiro é 1, é muito mais provável eu medir 0 do que eu medir 2, apesar de ter a mesma distância da média. Então, esse tipo de modelo é chamado modelo linear generalizado. Então, eu consigo generalizar o modelo para outros tipos de erro. Então, o que a gente fez? A gente pegou dados internacionais. Então, a gente foi lá no GitHub da Johns Hopkins University e eles, até hoje, eles mantêm esse arquivo aqui com uma série temporal de casos de Covid, casos, mortes e tem mais um, recuperados. Então, em cada linha você tem um país, então Afeganistão, Albânia, Algéria, e você tem para cada dia o número que esse país notificou de casos, né? Então, a gente pegava esses dados e a gente comparava esse tempo de duplicação com esse método que eu mostrei para vocês, assumindo um erro poissônico. E isso a gente conseguiu, então, emplacar algumas reportagens. Então, em março mesmo, né, dia 20 de março, a gente colocou que o ritmo de contágio do coronavírus no Brasil está igual ao registrado na Itália, acelerando, aponta universidades. Né? O Eduardo PR de G1 escreveu essa reportagem. Então, mostrando que aqui no começo da epidemia, né, esse número era muito parecido para todos os países. Então, aqui eu tenho Brasil, Itália, Espanha, Estados Unidos e França. Claro que cada um está começando num dia diferente, porque a transmissão comunitária começou em dias diferentes em cada um, né? Então, dá para ver que no começo, todos eles tinham um tempo de duplicação muito parecido. Então, a doença adentrou todos esses países de um jeito muito parecido. E depois, um mês depois, lá em abril, a gente, né, o mesmo Eduardo Pierre, o mesmo repórter, fez a reportagem que a curva de mortes no Brasil de Covid-19 está mais rápida que a da Espanha, dizem universidades, né? Então, quanto menor o tempo de duplicação, pior, né? Então, esse entendimento. Então, a da Espanha estava acima do Brasil. E, nossa, quando a gente teve um feedback super... Um monte de gente criticando e tal, falando isso. Teve um repórter que falou que a gente estava torturando os dados. Então, essa reportagem foi louca. Foi legal. Mas tudo tá reportado, né? A metodologia que a gente usou, eu acabei de explicar para vocês. Muito bem. E daí, com esse mesmo ajuste que a gente fez, então eu tenho o tempo de duplicação desses últimos 5 pontos aqui, eu consigo projetar os próximos 5. Né? Então, eu consigo extrapolar essa reta aqui. E então, por exemplo, aqui, né, sabendo apenas os dados até o dia 11 de março, aqui é 11 de março, eu consigo projetar, né, com intervalo de confiança, é claro, os pontos do dia 12 até o dia 16. Isso aqui a gente mantinha no site também. E, em geral, a gente acertava muito bem. Então, para o dia seguinte, então, né, dado que a série terminou nesse dia, a projeção para o dia seguinte, a gente acertava em mais de 90% das vezes. Né? Ficava dentro do intervalo de confiança aqui. Excelente. E quando a gente projetava para 5 dias, então esse ponto aqui no final, a gente acertava em cerca de 60% das vezes. Né? Ficava dentro do intervalo de confiança que a gente dava para a medida. E, em geral, quando a gente errava, a gente estava muito pessimista. Né? Os dados, quando vinham, né, eles vinham menores do que a gente estava prevendo. E isso aqui também saiu na mídia, a gente também teve espaço. Então, esse aqui foi uma das primeiras reportagens que o Observatório apareceu, dia 18 de março. Né? Então, não só falando que a gente estava com o Observatório, mas também que em 4 dias São Paulo poderia chegar a 1.600 casos. Só que daí, em algum momento, a gente começou a receber notícias de que o principal instituto que estava fazendo as análises de PCR no começo da pandemia, que era o Doclutz, estava com acúmulo de testes sem resultado. Né? E a gente viu que os nossos números de tempo de duplicação estavam aumentando, mas de modo artificial. Então, a gente decidiu cortar do site o tempo de duplicação, porque, por causa desse acúmulo, a gente percebeu que a gente precisava corrigir esses atrasos de notificação, esse fato de ter esse acúmulo de dados, que é o que o Rafa vai falar para vocês agora em mais detalhes. Mas daí, só para contar para vocês, então, a gente parou de fazer esse teste, a gente começou a utilizar uma técnica chamada nowcasting, a gente voltou a fazer esse tempo de duplicação depois, ficou no site por um bom tempo, e hoje, se vocês forem no site, não tem mais o tempo de duplicação, porque a gente não está mais na fase exponencial, né?
Agora cada região está numa fase diferente, então não tem como a gente ficar alimentando o site né, fitando curvas exponenciais onde não se espera que elas existam. Então, hoje em dia, a gente não faz mais isso. Muito bem. Essa foi a minha fala. Rafa, você tem? Estou sim, peraí. Deixa eu compartilhar. Opa. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá. Como o Vitor tinha falado, e o Roberto falou, o Observatório é uma rede colaborativa de pesquisadores. Acho que aqui está pegando, né? É uma rede colaborativa de pesquisadores, a gente tem bastante gente. E uma das coisas que o Vitor acabou de falar agora no final da apresentação dele é basicamente isso, né? Um dos grandes problemas dos sistemas de notificação de casos e agravos é esse tempo de atraso, né? Basicamente, a pessoa que sente os primeiros sintomas hoje de uma doença, seja de Covid ou qualquer outra doença, ela não vai chegar hoje necessariamente no hospital e ela não vai constar como estando doente hoje, né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento para saber o que o dado está nos dizendo, né? Então, basicamente, o que a gente faz no observatório é coletar as duas principais bases de dados que, na atualidade, conseguem cobrir os casos de Covid. Uma delas é o CVEP-Gripe, que é o Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe. Ele foi desenvolvido depois de 2009, né, com a pandemia do H1N1 e SARS-CoV-1. E ele é um sistema de monitoramento de síndrome respiratória aguda grave, que é basicamente uma síndrome respiratória, é um conjunto de sintomas. A pessoa pode ter febre, pode ter falta de ar, pode ter dor no peito, tosse, entre outros sintomas, e ela pode ser causada por diferentes agentes etiológicos, né? Pode ser causada pela própria gripe, né? Então, por isso que o sistema de vigilância se chama CVEP-Gripe, né? Porque ele estava tentando monitorar esses casos graves de gripe que ocorrem durante o tempo todo. Mas uma das principais síndromes que o COVID pode gerar é essas SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave. Então, o CVEP-Gripe ele começou a captar esses casos hospitalizados, de pessoas hospitalizadas com síndrome respiratória aguda grave, e aí ele se tornou essa base sobre casos graves da Covid-19. O CVEP-Gripe ele já era um sistema de vigilância já pronto, então ele já coleta bem o dado e ele tem bastante informação. E um outro dado que também é coletado é o dado do ESUS-VE, né? O ESUS-VE era um sistema que existia anteriormente, mas ele só era direcionado para algumas outras doenças e não estava totalmente implementado. Então, basicamente, o ESUS-VE coletaria, né, a síndrome gripal, que é um conjunto também de sintomas, mas de casos mais leves e moderados, né? E o dado do ESUS-VE é como se a gente estivesse olhando os casos mais leves da Covid-19 na atualidade, e o dado do CVEP-Gripe é como se a gente estivesse olhando os casos mais graves da Covid-19. Tá. O que a gente faz com esses dados? Primeiro, a gente faz contagens por estados, capitais, DRS, departamentos de saúde no estado de São Paulo, e como o Vitor disse, esses dados eles têm atraso. Então, basicamente, o dado que entra hoje de uma pessoa informada como confirmado com Covid não é uma pessoa que ficou doente hoje, é provavelmente uma pessoa que ficou doente há 14 dias atrás, 7 dias atrás. E uma das técnicas que a gente implementa para corrigir, reestimar esse dado, né, ter uma melhor noção do que está ocorrendo, é o nowcasting. Outra coisa que a gente faz também é calcular o R efetivo desses casos, né, os casos confirmados de Covid e os casos de SRAG. E também a gente tem um modelo de ocupação de leitos. Então, basicamente, uma das coisas, o que é o atraso, né, no sistema de notificação? É basicamente isso. Essa aqui é a curva de óbitos para o Brasil todo,
E conforme o tempo passa, essas cores são dias diferentes da mesma base. Conforme o tempo passa, essa curva muda para dias que a gente já achava que a gente já tinha alguma estimativa, né? Então, o que está acontecendo? As pessoas que são confirmadas com a doença são confirmadas depois dessa informação ser incluída no sistema. E por que tem essas demoras, né? Por que essas demoras existem? Primeiro, a primeira fonte de atraso, possivelmente, é a demora do próprio paciente em procurar o sistema de saúde. Então, as pessoas... Hoje eu sinto sintoma, mas é um sintoma muito mais leve do que qualquer outra pessoa que pode sentir um sintoma hoje e ficar grave e já procurar o atendimento. Então, já por isso, as pessoas que chegam no sistema de saúde, elas chegam em determinados estágios, em diferentes estágios da doença. Existem demoras em realização de exames, né? Então, um PCR não é feito de um dia para o outro, demora pelo menos 24 horas. Esse exame ele pode demorar ainda um outro tempo para ser digitado, e essa digitação na base pode também demorar um outro tempo ainda para constar, né, nos dados oficiais. Então, qual que é a ideia do nowcasting? A ideia do nowcasting é ir olhando essas curvas, né, de um mesmo dado, óbitos, casos, para o Brasil inteiro, para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, e olhando essas curvas, estimando quanto tempo cada um desses casos está demorando. E com essa estimativa de atraso, né, de quanto tempo um caso demorou para ser notificado, dado que ele teve os primeiros sintomas em tal outro dia, a gente faz uma estimativa de casos na atualidade, que é o nowcasting, né? O nowcasting vem dessa brincadeira de forecasting, né? Então, é a predição da atualidade. Aí, basicamente, o que a gente tem no site são gráficos desse tipo. Esses gráficos são contagens de casos graves e casos graves confirmados com Covid-19, diários. Então, cada um desses pontos é o dado em si. E o ponto vermelho é o dado que a gente reestimou, né? Que a gente corrigiu pelos atrasos que eles podem ter. A técnica que faz isso do nowcasting é, basicamente, a gente assumir que a distribuição de atrasos é uma distribuição poissoniana, como o Vitor falou, ou seja, a maior quantidade de atrasos ocorre para casos que têm um atraso pequeno, né? E a menor quantidade de atrasos ocorre para casos que têm um atraso muito grande. Conforme o sistema de saúde foi se adequando a notificar esse tipo de caso de síndrome respiratória aguda grave, síndrome gripal, esses atrasos também foram se modificando. Então, no começo, a gente tinha pouca quantidade disponível de PCR. Então, um atraso de confirmação de óbito, por exemplo, podia demorar até 60 dias. Atualmente, a gente tem para basicamente todos os estados algo entre 2 semanas para você confirmar um óbito por Covid-19. E para você confirmar um caso é menos que 1 semana. E, basicamente, os gráficos que a gente tem no site são desse tipo. Então, os pontos azuis são os dados que a gente chama de consolidado. Eles já não mudam mais conforme as bases chegam. E os pontos vermelhos são os dados que mudam conforme as bases chegam. Então, aqui nos pontos vermelhos, a gente já está corrigindo eles com a técnica de nowcast. Aí, a gente traça uma linha de tendência também, uma média móvel de 7 dias, só para a gente ter um acompanhamento do olho. E eu não sei se vocês conseguem ver aqui, tem um sombreado, tá? E no final, que é o intervalo de confiança. Eu acho que é isso. Isso. Acho que agora é a Tati. Peraí, deixa eu... Tati, acho que você está mutado. Agora foi. Eu vou falar um pouco do nosso estudo de letalidade hospitalar no Brasil.
Eu não sei se todo mundo sabe, a letalidade hospitalar, tem vários estudos que têm mostrado que a letalidade hospitalar da Covid-19 é alta em muitos países e muitas regiões. É maior do que outras doenças como influenza, enfim. E essa letalidade ela pode variar de 20% até mais de 50%, dependendo da região. E, recentemente, saíram alguns pré-prints mostrando que a letalidade de algumas regiões tem caído, a letalidade hospitalar de algumas regiões tem caído ao longo do tempo. Então, tem um trabalho que mostrou que a letalidade diminuiu 10% entre março e junho no sistema hospitalar de Nova York, e um trabalho que mostrou que no Reino Unido a letalidade hospitalar diminuiu 20% entre março e maio. E um dos motivos dessa redução da letalidade que os autores apontam é a melhora no tratamento, né? Então, no início a Covid era uma doença desconhecida, ninguém sabia muito bem como tratar os doentes graves, e com o tempo, com a experiência médica, aparecimento de estudos clínicos, a chance de sobrevivência dos pacientes foi aumentando e a letalidade também foi diminuindo. Para você avaliar a letalidade ao longo do tempo e ver se realmente tem um aprendizado, ou entender por que a letalidade é diferente em diferentes países e regiões, é importante você considerar a letalidade por idade. Por quê? Porque a gente tem muitos trabalhos que mostram que faixas etárias maiores, né, pessoas mais idosas, acima de 60, 70, 80 anos, têm uma chance de morrer muito maior do que as pessoas mais jovens, né? Então, esse trabalho da Alemanha mostrou que pacientes hospitalizados acima de 80 anos têm uma chance, e que precisam de respiradores, de ventiladores, tem uma letalidade de 72% na Alemanha, que tem uma estrutura hospitalar muito boa. Então, essa redução, se você não avalia a questão da idade, você pode não compreender o motivo real dessa redução da letalidade, né? Então, a redução da letalidade ela pode ser em decorrência de o número de hospitalizados de pessoas mais idosas podem também estar diminuindo ao longo do tempo, e isso pode estar levando a ter uma redução da letalidade total. Então, a gente quis, né, o objetivo do nosso trabalho é entender como a letalidade hospitalar ela tem variado no Brasil, em diferentes regiões e ao longo do tempo, em diferentes idades. Então, a gente usou a base CIVEP, que o Rafa explicou, que é uma base boa, né, porque ela obriga todos os hospitais a notificarem os casos de síndrome respiratória aguda grave, e as pessoas que são hospitalizadas, elas são obrigatoriamente, elas precisam ser testadas, e essa base permite que a gente faça esse acompanhamento da evolução da letalidade em diferentes regiões e ao longo do tempo. E também é interessante avaliar como essa letalidade tem variado em diferentes regiões, porque a gente tem uma heterogeneidade do sistema hospitalar muito grande no Brasil. Então, o número de UTIs, de médicos, de intensivistas varia muito entre os estados. Então, a gente usou os dados só de hospitalizados de Covid, da base CIVEP, e selecionamos apenas os estados que têm mais de 1.000 casos confirmados. E para análise de letalidade, a gente pegou só os casos encerrados, então os casos que a gente sabe que teve ou óbita ou alta. Nós cortamos as 4 últimas semanas epidemiológicas, porque, em média, uma pessoa fica um mês ou demora um mês para ir a óbito, então a gente tirou as 4 últimas semanas. A gente dividiu os dados por faixa etária para ter dados suficientes para avaliar a variação entre idades, e os dados foram agregados por semana epidemiológica por data de primeiro sintoma, os dados de hospitalização e de óbitos. E a série temporal começou para cada estado, ela começou a partir do momento que ela tinha mais ou igual 30 hospitalizados. Então, a gente fez uma seleção de modelos, né, estatísticos para ver qual modelo explica melhor a variação da letalidade. Então, o primeiro modelo testou a hipótese de que a letalidade varia ao longo do tempo, dependendo do estado e das faixas etárias. O nosso segundo é que a letalidade variou ao longo do tempo, apenas dependendo da faixa etária. O terceiro considera que a letalidade dependia apenas dos estados. E o quarto, que houve só uma variação da letalidade independente do tempo, do estado e da idade. E a gente fez a seleção do melhor modelo pelo critério de formação de Akaique,
E o primeiro modelo, o modelo cheio, foi o modelo mais explicativo da nossa hipótese. Então, aqui a gente vê, pelo modelo, que a gente encontrou uma redução da letalidade ao longo do tempo para 6 estados, pelo menos, tem mais também, mas Alagoas, Amazonas, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro. Mas a gente encontrou também estados que teve um aumento da letalidade ao longo do tempo para as faixas etárias. Então, e a gente pode ver tanto no outro gráfico quanto esses, no outro slide quanto esse, que a maior letalidade ela ocorre nas mesmas semanas que você tem um pico, né, que você tem um maior número de hospitalizados. O que a gente acha que isso indica, né, um efeito da sobrecarga do sistema hospitalar nessa letalidade ao longo do tempo. Em alguns estados a gente não encontrou essa relação. No estado de São Paulo teve uma letalidade estável ao longo do tempo, mesmo com um grande número de hospitalizados, né, durante a epidemia. E o que o nosso modelo mostra, né, também é que a letalidade entre as idades ela varia entre os estados, né? Então, aqui um exemplo, por exemplo, o pico da letalidade no Ceará, ela está próxima a 75% para a idade acima de 59 anos. E o pico da letalidade para o Rio Grande do Sul chega a quase 50%. Então, a nossa hipótese é que o sistema hospitalar pode estar afetando essa variação de letalidade entre os estados. Né? Aqui a idade entre 40 e 59 também tem uma diferença muito grande. Né? No Rio Grande do Sul chega a 20%, enquanto no Ceará é 40%. Então, para investigar isso, a gente pegou o pico da letalidade hospitalar de cada estado e a gente avaliou esses picos em relação a indicadores de estrutura hospitalar. Então, aqui a gente pode ver no mapa que os estados que estão com uma cor mais escura são os estados que têm o maior número de médicos intensivistas por habitante. E são mapas agrupados por cluster. E os estados com maior número de intensivista por habitante são os estados que têm menor taxa de letalidade, a maior pico, né, de letalidade. E aqui a gente também encontrou essa relação nos médicos, né? Então, os estados que têm maior número de médicos por habitante também são os estados que têm a letalidade máxima, enquanto os estados que têm a menor quantidade de médicos por habitante, em geral, são os estados que têm a maior letalidade máxima, né? O que indica que o número de médicos pode estar afetando essa letalidade. E aqui o TI também, a gente encontrou uma relação que, né, os estados com maior número de TI também têm uma letalidade máxima menor em geral, embora o médico se pareça muito mais forte. E é isso. Obrigada. A próxima sou eu, então eu vou ver se compartilho a minha tela. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Sim, então, eu vou falar brevemente dessa experiência que a gente teve com modelagem matemática no COVID de forma colaborativa, né? Então, isso começou com o observatório, então a gente queria fazer alguma coisa a respeito do COVID, mas a gente teve a oportunidade de estar em contato com a professora Lisa, que criou Lisa White, de Oxford, que criou esse consórcio, que é o Como Consortium, e a ideia era fazer modelagem para a COVID, não apenas para subsidiar o seu próprio país, mas fazer um consórcio entre países para produzir algo que eles pudessem usar. Então, o Como Consortium, ele começou a criar um modelo matemático lá em março para descrever a dinâmica do COVID, mas era um modelo generalista e implementado, inclusive, numa interface interativa para que pessoas, por exemplo, em países onde não tivessem grupos fortes de modelagem, alguns lugares,
por exemplo, na África, ou mesmo na América Latina. Então, algum lugar que não tivesse um grupo forte de modelagem, não tivesse o seu próprio modelo, você poderia, se você quisesse, usar a interface deles. Então, a gente entrou nesse consórcio de modelagem, mas dentro deles nós somos um dos hubs que, na verdade, começou a fazer as próprias adaptações no código, na estrutura do modelo para as nossas próprias necessidades. Então, assim, o consórcio tem gente do mundo inteiro, todos esses países que aparecem aí, coloridos, mas aqui no Brasil a gente tem até um grupo grande, maioria aluno do Roberto, ou ex-aluno do Roberto, trabalhando assim intensamente. Então, toda semana a gente tem reunião para fazer as adaptações do modelo, para discutir resultados. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente já produziu até agora, nesse contexto de adaptar esse modelo de compartimentos que foi criado lá em março. Foi uma primeira versão que existia de modelo de compartimentos para a COVID, e a gente foi adicionando, tirando algumas complexidades, adicionando outras que faziam mais sentido no contexto brasileiro. Então, basicamente, o que a gente faz é o que a gente chama de modelo de compartimento. Então, tem suscetíveis, expostos, infectados e recuperados. Só que, para o caso de COVID, para o caso de um modelo generalista, a gente coloca bem mais compartimentos para modelar, por exemplo, a dinâmica de hospitalizações. Então, a gente tem vários compartimentos aqui de pessoas hospitalizadas ou em diferentes tipos de leitos, ou então diferentes níveis sintomáticos. Então, a ideia é sistematizar o que acontece na epidemiologia do COVID em termos desses compartimentos. E esses compartimentos e o fluxo entre eles vai ser, então, traduzido para equações diferenciais. Olhando assim, o diagrama pode parecer mais ou menos simples, mas tem muitas ainda complexidades aí por trás. Por exemplo, cada uma desses compartimentos, dessas caixinhas, tem 19 subcompartimentos referentes às 19 classificações etárias do IBGE. Então, em COVID, desde o começo você percebeu que o efeito em diferentes idades era muito importante. Então, isso precisa estar explícito no modelo. Então, por isso que todo bom modelo de COVID tem essas compartimentações etárias. Também tem algumas transições entre compartimentos que dependem dessa distribuição etária. Então, por exemplo, a hospitalização ou a mortalidade, justamente é aí que entra como que o COVID afeta as diferentes faixas etárias. Então, a gente usa, por exemplo, os dados da Tati, de todo esse estudo que ela fez, a gente usa aí. Ou então, tem outras pessoas do observatório que fizeram esse tipo de estudo, mas com taxas de hospitalização, a gente também incorpora no modelo. Para simular a força de infecção, então, de suscetíveis para os expostos pré-sintomáticos no modelo, a gente usa os dados de matrizes de contato, que são estimadas para o Brasil. Então, existem matrizes de contato que basicamente, elas dão a informação de taxas de contato entre faixas etárias em diferentes ambientes. Então, tem na escola, em casa, no trabalho ou fora. E essas matrizes de contato, num ambiente normal, elas seriam apenas somadas, mas no contexto, então, de controle e mitigação da pandemia, a gente vai modificar essas matrizes de contato
conforme as intervenções não farmacêuticas, que são todas essas intervenções de distanciamento social. Então, por exemplo, a gente pega dados de transporte, dados de mobilidade, dados de isolamento, ou aqueles relatórios do Google de quanto que as pessoas estão ficando mais ou menos em casa e no trabalho. Tudo isso serve de proxy ou alimenta como a gente constrói os cenários de intervenção, tanto do que já aconteceu, quanto do que pode acontecer, para modificar essas matrizes de contato que vão interferir diretamente no cálculo da força de infecção, que justamente vai dar quantos desse pool de suscetíveis está sendo exposto e pode desenvolver, então, uma infecção sintomática, não sintomática, ou sintomática severa. Então, é esse tipo de coisa que a gente faz. Mas, claro que para ser relevante, a gente precisa comparar com dados, não apenas comparar, a gente tem que ajustar aos dados, mas como a gente vê aqui naquele diagrama, na verdade, a gente tem algumas dezenas de equações, a gente pode escrever esse diagrama com algumas dezenas de equações, a gente ainda tem 19 subcompartimentos para cada compartimento. Então, assim, são centenas de equações, também são centenas de parâmetros, tanto relacionados à epidemiologia, quanto aos cenários de intervenções que a gente modela. Mas alguns deles a gente pega de literatura, ou pega desses dados que eu falei, outros a gente usa um fitting aos dados. Os dados que a gente usa, na verdade, são justamente esses de SRAG, né, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que o Rafa mencionou, corrigidos pela a técnica de nowcasting do observatório. E com isso a gente ajusta o modelo para, então, construir cenários do que poderia vir depois. Então, o ajuste com o que a gente entende do que veio até o agora, e a gente constrói cenários de intervenção para explorar estratégias para o futuro. Então, alguns resultados que a gente publicou no site ou em algumas matérias na mídia por aí, esse aqui saiu na revista FAPESP, por exemplo, foi lá para abril, a gente estava explorando o que aconteceria quando algumas medidas começassem a ser flexibilizadas, né? Então, primeiro a gente viu a importância das medidas de distanciamento no achatamento da curva. A gente compara aqui o que a gente chama de baseline, que é o crescimento selvagem da pandemia, com um cenário onde as medidas estão controladas, que na verdade simula o que a gente tinha em São Paulo lá no meio de abril, maio, então quando as coisas realmente estavam todas fechadas. Então, e aí a gente começou a explorar o que acontece se depois desse período de confinamento a gente reabrisse. Então, poderia haver um outro pico importante se nada fosse feito, se medidas não fossem substituídas. Então, e esse modelo, ele nos dá informação de casos, de letalidade, de ocupação hospitalar, tanto leitos comuns quanto UTI. E a gente, alguns desses resultados, como eu falei, estão no site, tem outros que a gente, por exemplo, compartilhou ou com um grupo de trabalho da Secretaria da Saúde, ou com um grupo de trabalho no sistema funerário, que tentando compartilhar a importância dessas medidas, mostrar que essas flexibilizações podem ter consequências importantes. E agora o que a gente está trabalhando é nessa ideia de reabertura de escolas. Então, basicamente, a gente já tem um bom fitting do que aconteceu na cidade de São Paulo até agora, então todos esses modelos que a gente está fazendo para a cidade de São Paulo. Só que começa a se falar, então, da reabertura de escolas, em alguns lugares já estão abertos,
Então, qual que seria o efeito disso? Então, é isso que a gente tem modelado atualmente. Então, a gente fez um teste do que seria reabrir escolas se a gente mantivesse as outras medidas que a gente tinha até agora, o início de outubro, mas também a gente comparou com qual seria o efeito da reabertura de escolas em meio à flexibilização que ocorreu agora também, né, de reabertura de tudo na fase verde do Plano São Paulo. Então, a gente tem resultados preliminares que saíram nas últimas semanas, prevendo possivelmente um pico, se essa abertura de escolas não ocorrer com implementação de mais medidas. Então, se não houver uma substituição de medidas nessas reaberturas ou flexibilizações, pode acontecer um segundo pico importante, inclusive maior do que o que ocorreu anteriormente. Um resultado interessante que a gente tirou dessa análise do efeito da reabertura de escolas é que o aumento na prevalência e nos óbitos segue um padrão não linear. Então, se você fizer uma pequena reabertura, então poucos alunos, existe um pequeno aumento na prevalência, um pequeno aumento de óbitos. Então, talvez se você substituísse medidas, você poderia controlar a epidemia. No entanto, a partir de uma certa porcentagem, tem um aumento muito mais significativo e muito mais difícil de controlar. Então, esse tipo de estudo poderia, por exemplo, ajudar os gestores a escolherem, então, qual a porcentagem das escolas podem reabrir, ou então, quantos alunos podem ter em cada escola, em cada sala. Então, mais ou menos nessa linha, em como a gente poderia contribuir. Foi interessante perceber também a diferença desse efeito, né, desse aumento de óbitos e de casos, comparando o cenário da flexibilização da fase verde com o cenário em que a gente manteria as medidas que a gente tinha anteriormente, né? Então mais locais, restaurantes, cinemas, etc., fechados. Então, a gente percebe que esse efeito das outras medidas também é muito importante. Então, assim, a gente vê que existe esse threshold em termos do percentual de reabertura. Então, bom, se a gente vai reabrir, se a gente vai flexibilizar, a gente tem que, pelo menos, substituir medidas. Então, um tipo de coisa que a gente está trabalhando como opção é a implementação de um contact tracing, segundo, por exemplo, as diretrizes da OMS. Então, isso poderia, por exemplo, ser uma opção, como uma medida que substituiria as outras, já que a flexibilização está ocorrendo. Então, só para finalizar, esse modelo que a gente tem é um modelo generalista, ele é bem complexo, mas ao mesmo tempo ele é flexível. Então, a gente pode explorar diferentes cenários, a gente pode explorar várias coisas. A gente está trabalhando agora com escolas, mas a gente também já trabalha bastante com trabalho, outras medidas de distanciamento, a gente vai trabalhar com vacinação. O que torna difícil é que, assim, são muitas equações, muitos parâmetros, então o ajuste de dados aos dados é um desafio importante. Então, tem muitos parâmetros em que eles são super importantes, principalmente aqueles parâmetros que modelam os cenários de intervenções não farmacêuticas, mas não há dados que realmente alimentem eles diretamente. Então, tem muita coisa que a gente tem que tirar de reportagem ou a gente usa como proxy apenas os relatórios do Google ou os dados de transporte. A gente vê padrões, a gente vê, cresceu tantos por cento mais ou menos, diminuiu.
mas não dá para fazer um fitting a esse tipo de coisa. Esses parâmetros são os parâmetros que a gente tira dessas fontes, então muitas vezes a gente tem que fazer alguns chutes educados, e a gente reserva o fitting para os parâmetros que são realmente livres, como a probabilidade de infecção dado o contato, ou o parâmetro de percolação, que é uma outra implementação que a gente tem ali no modelo, o threshold. Então, assim, é bastante delicado nesse sentido. Ele tem tanta complexidade que o ajuste fica um pouco difícil, mas ele tem poder de simular diferentes cenários. A gente pode colocar bastante coisa, explorar bastante coisa com esse tipo de modelo. Então, só para finalizar, esses últimos trabalhos que eu falei que a gente está fazendo, né? Então, em termos de reaberturas escolares, e a gente está começando a falar de estratégias de vacinação também, né? Entram como contribuição numa colaboração que a gente está participando de um projeto do CNPq, coordenado pela Cristina Toscano, que na verdade é uma epidemiologista, mas tem um significativo grupo de modeladores tentando contribuir nesse sentido de embasar as escolhas, tanto na questão da reabertura, da análise, e nas estratégias de vacinação, porque logo a gente vai ter resultados dos testes de vacinação. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar, então acho que agora a gente está aberto a perguntas. E, bom, tem aí meu contato, e aí, só para lembrar que esse trabalho tem muitas mãos, eu estou representando aqui, mas tem muita gente aqui do IFT mesmo, tem o Roberto que nos orienta, mas tem o Léo, o Silas, o Vitor, todo mundo tem a mão, assim, muito profundamente no código dessas coisas, nas equações. Tem muita gente da colaboração lá do consórcio e tem o Marcelo, que agora ele entrou como bolsista desse projeto do CNPq também, que ele está pela Universidade Federal de Goiás. Então, o que eu queria frisar é que, assim, eu estou falando de todas essas complexidades, mas, na verdade, eu nem consigo dominar todas elas, porque esse trabalho, para ele acontecer, na velocidade que ele acontece, ele tem que ser feito por muita gente. Tem 2 consórcios com dezenas de pessoas contribuindo para que esse tipo de coisa aconteça. Então, acho que é isso, pessoal.